primeiramente, bom dia a todos. Hoje a gente vai estar apresentando as novas funcionalidades e melhorias do patch 109EL e 110.045. A duração é prevista de 1 hora. Então a gente vai primeiro fazer a apresentação e depois vai liberar para perguntas. Durante a apresentação, se vocês quiserem também fazer perguntas, podem mandar aqui no chat que a gente vai respondendo conforme vai tendo as perguntas. A Inicie vem há mais de 30 anos desenvolvendo aplicativos para gestão de operações e processos do comércio exterior. E o e-commerce é um dos primeiros sistemas que foram homologados e integrados aos principais RPs do mercado. Hoje a gente tem a presença de duas áreas da e-commerce, a academia e o time de produto. A academia sendo responsável por prover treinamentos para clientes internos e externos nos módulos do e-commerce, através de treinamentos online e EAD. O produto é responsável pelo desenvolvimento do nosso software, melhorias, atualizações e adequações às legislações. Eu sou a Juliana, mentora da Academia e-commerce. Bom dia, eu sou a Isabela, supervisora de produto, e eu vou fazer a apresentação para vocês hoje. Ju, está desabilitado o compartilhamento aqui. Pode habilitar? Só um minuto, já libero aqui. Pronto. Obrigada. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no chat que a Juliana vai fazer o monitoramento, tá? Depois ela passa para mim. Então, eu vou falar para vocês hoje das funcionalidades, correção de bug, melhorias, novas funcionalidades, referentes aos patches 110.045 e o equivalente a ele na versão 109, que é o P109EL. Então, uma das alterações que foram feitas e liberadas nesse patch foi com relação ao operador estrangeiro. Nós temos no e-commerce a funcionalidade de fazer a carga dos dados, né, dos operadores estrangeiros em massa, através do e-commerce. Então, essa tela aqui é uma tela onde todos os operadores são exibidos, a empresa pode marcar esses operadores e criar um registro no e-commerce e depois enviar para o catálogo de produtos. Essa tela ela também permite a extração para Excel, que é esse botão gerar planilha. Essa extração para Excel sofreu algumas melhorias. Eu pedi para que, quando fosse extraído o arquivo, para que os campos obrigatórios de preenchimento na planilha, eles ficassem na cor amarelo, para facilitar os usuários que vão preencher essas informações. Então, eles se tornaram amarelo. Dentro de cada célula tem um comentário com a explicação, isso já tinha, não mudou. Os campos em branco, eles não são de preenchimento obrigatório, porque uma vez que eu tenho os códigos internos, eu não preciso preencher esses campos novamente. E a outra melhoria foi o preenchimento automático da situação como rascunho e do status como 2. Que quando eu extraía essa planilha, complementava os dados e fazia a carga de volta, eu tinha sempre que preencher essa informação com rascunho e código 2. Então, para evitar que o usuário tenha que estar preenchendo uma informação que nós já sabemos qual é, então eu pedi para colocar na extração. Então, são informações que agora já vão automáticas, né, na extração da planilha. Em complemento ao tema anterior, após ter extraído, gerado a planilha, preenchido os dados, a tela de carga é a carga em massa via Excel. Essa tela de carga é onde o usuário informa, coloca o arquivo e faz a carga. O sistema, ele emite um log de eventos, informando que o processo foi carregado, quantas linhas, quantas colunas, com base na estrutura da planilha. Eu também pedi para fazer as mesmas alterações que eu solicitei na outra tela, no baixar template. Se baixar pela tela que eu mostrei anteriormente, ele já vem no template. Se eu quero começar do zero, não quero usar dados do e-commerce, quero preencher tudo da planilha, não quero reaproveitar nada. Tem que baixar esse template para saber qual que é o formato que o e-commerce aceita.
Então, aí eu pedi também para colocar em amarelo os campos que são obrigatórios. Mas na baixa do template não tem nenhum campo que vem preenchido, são todos manuais. Só essa aqui que foi a mudança, é para ficar mais visível. Na tela de operador estrangeiro, a tela de manutenção de operador estrangeiro, ela é uma tela que ela permite que eu faça os envios dos dados para o portal único. Essa tela ela tinha um bug. Se eu apertasse o botão de retificação e marcasse que eu gostaria de retificar, começasse uma retificação, não terminasse a retificação e marcasse a empresa e clicasse em consultar, o e-commerce buscaria o status no portal e traria o status aqui de ativo, por exemplo, versão 1. Ele não confrontaria que eu já tinha aberto uma retificação e não tinha transmitido. Então, a gente colocou uma trava e se o usuário iniciar a retificação, ele é obrigado a transmitir, ele não pode consultar. Se ele quiser consultar, ele tem que desfazer a retificação que ele fez, porque senão eu tinha uma disparidade de dados entre o e-commerce e o portal. Então, aqui foi uma melhoria para impedir que o usuário comece um processo de retificação e não finalize, e depois atualize indevidamente. Nós também temos no e-commerce uma tela que é uma tela de controle de alterações. Ela verifica as alterações feitas nos dados mestres. Então, aqui no caso do operador estrangeiro, vamos supor que a empresa ela já carregou o fornecedor dela para o portal único e alguém fez uma alteração no RP, no Oracle, no SAP, no ADE, mudou alguma informação no RP. Essa tela, ela retorna todas as informações que foram modificadas. Aí eu tenho a opção de retificar o registro. Só que tem um problema. O Portal Único ele não aceita retificação de país, hoje também não aceita de código TIM, né? Não aceita retificação de país e nem aceita retificação só de país. Ele não aceita retificação do país. Eu não posso modificar o país. E o código TIM. O código TIM no e-commerce tem uma alternativa para retificar. Mas o país, se na tela for identificado que alguém mudou no RP, eu não posso liberar a retificação nessa tela. Então, nós colocamos uma trava na tela, com um alerta, né, de que o país foi alterado nos dados mestres e que ele não pode ser retificado. Tem que desativar o cadastro e fazer um novo. Não é uma alteração comum, mas nos testes nós pegamos que estava permitindo, eu pedi para travar, para evitar que durante testes ou mesmo em produção seja feito um procedimento incorreto. Nós também temos em produto, dentro do catálogo, uma tela de controle de atributos. Essa tela de controle de atributos, ela mostra para o usuário quais são os códigos de produto que sofreram alteração no atributo. É sabido que a Receita Federal publica toda noite aquela tabela de atributos. Nem sempre tem alterações, mas às vezes tem. E quando tem, eu preciso indicar para a empresa que ela precisa dar manutenção naquele código que ela já mandou para o Portal Único. E essa tela, ela faz isso. Ela mostra aqui, ó. Então, está em vermelho, né? O produto 102 está em vermelho aqui. Quando eu clico nessa lupa, eu vejo os atributos que entraram, ou se fosse inativado, apareceria aqui inativação. Nesse caso, são novos. Então, eu estou vendo aqui todos os novos atributos. Essa tela, ela tinha um problema, porque nós temos atributos para produto, para LPCO e para do INPE. Ele olhava para todos eles aqui e não trazia só do produto. Então, nós arrumamos para exibir aqui nesse controle só os atributos que fazem parte de produto. Então, lá na tela de atributos tem um objetivo. Só produto é que interessa para a gente é essa validação. LPCO e outros não interessam. Então, nós ajustamos, que tinha um problema que mostrava tudo. Agora eu vou passar para a importação. Na importação, existe uma profile que ela indica para o sistema se na estrutura própria da licença de importação vai separar o número do endereço. Essa profile, ela tinha uma descrição que ela não era muito clara.
para o usuário. Nós arrumamos essa descrição para explicar exatamente o que ela faz. Então, ela indica como deve ser preenchido o endereço do fornecedor e do fabricante no XML da LI. Se a profile estiver preenchida com S, a tag do endereço vai sem o número. Se estiver preenchida com N, a tag do endereço vai concatenada com o número. Eu vou mostrar os exemplos. E nós complementamos na descrição da profile essa parte aqui. Em ambos os casos, a tag de endereço do fornecedor e do fabricante será cortada em 40 caracteres. O Syscomec só aceita 40 caracteres na tag de endereço. Então, se o endereço é muito grande, nós precisamos cortar, senão não passa o XML, tá? Então, aqui foi feita uma alteração na descrição para ficar mais claro, não mudou a funcionalidade. E aqui nós fizemos um ajuste na geração do XML para ficar adequado ali à descrição, né? Aqui tem um exemplo de endereço, tem o endereço e tem o número. A empresa pode optar para pôr concatenado na mesma tag ou separado do jeito que está aqui na tela. A própria tela já tem uma trava. Se for inserido manual o endereço, a tela já não permite colocar acima de 40. Mas na interface com os RPs, não tem essa trava. Então, aqui tem um exemplo. Quando está preenchido com N, então aqui nós temos a tag do endereço. Reparem que o número veio junto na tag e no campo número foi preenchido com 0. Mesma coisa que na parte do fabricante. O número veio junto no endereço e aqui foi preenchido com 0. Se a profile está preenchida com sim, o número vem separado na tag de número. Nós lançamos no patch 41 e 109 EH uma alteração nas tags do XML da LI, baseado no XSD que estava publicado no site da Receita Federal. Depois que algumas empresas aplicaram esse patch, elas reclamaram com a gente que essas duas tags estavam dando erro no XML. Nós acionamos a Serpro e a Serpro falou que o XSD estava errado no site deles. Aí eles mandaram o XSD correto e nós corrigimos. Nós tiramos esses patches aqui do ar, o 41 e o EH, corrigimos o patch. Então, cliente que ainda não baixou, se baixar agora vai ficar certo. E para aqueles que já tinham baixado, nós liberamos este patch aqui, que faz a correção, tá? Então, antes o erro estava sendo apresentado, a hora que fazia o processamento, e agora foi corrigido. Esse próximo tema é um tema importante. Talvez esse erro aqui seja familiar para muitos de vocês. Valor do pagamento não informado. Pagamento total do II não corresponde com o calculado pelo sistema, do IPI, do PIS, do COFINS e assim por diante. O que acontece nessa situação? O e-commerce ele envia a estrutura própria da DI e ele monta a ficha de pagamentos. Quando essa estrutura é enviada para o Syscomex, ele refaz algumas contas da adição. E quando ele refaz essas contas, o valor que a gente envia na ficha de pagamento tem que bater com a conta que ele refez. Quando não bate, apresenta este erro aqui. Nós temos vários casos dessa situação, quando a declaração é muito grande, tem muitas adições. Nós já abrimos chamados em todos os canais possíveis da Receita Federal, todos, questionando como que o Syscomex faz os cálculos, porque tem processo que passa e tem processo que não passa. Não obtivemos resposta satisfatória de nenhum deles. Então, eu não sei o que corrigir, porque a gente não tem a regra. Se hora é redonda, hora trunca. Ou na falta desta regra, para poder implementar algo definitivo no sistema, nós fizemos uma tratativa. Qual que é a contingência para quando acontece esse tipo de problema? A contingência é alterar a aba pagamento da declaração de importação. Tem que vir aqui na aba pagamento e trocar esses valores na mão. Quando o usuário fazia isso, dava um problema com a interface dos RPs.
não atualizava o numerário aqui automaticamente. Nós fizemos um ajuste no sistema para que essa contingência ficasse mais fácil de ser aplicada. Então, se acontecer esse erro, a diferença, às vezes, é por centavos, 5 centavos, 4 centavos, às vezes menos que isso. Então, precisa alterar aqui a aba de pagamento. Os numerários serão alterados automaticamente, desde que não estejam aprovados. Então, se a configuração for essa daqui, momento da geração, totaliza e aprovação DI, esse update aqui passou a ser automático. Então, o usuário mesmo consegue fazer, sem ter que abrir chamada na NSI, ou pedir para a equipe de infraestrutura dele rodar algum script. Então, nós facilitamos a contingência, porque até o momento nós não conseguimos uma resposta definitiva da Serpa de como tem que fazer esses cálculos. Porque nós pegamos vários XMLs, mandamos para eles, comparamos os cálculos que o e-commerce faz e os cálculos que eles fazem. Às vezes eles eram alguns campos que ficam com várias casas decimais, ao invés de colocar um centavo. Então, tem vários pontos de discrepância em seguro, em cálculo de frete, em VMLE, VMLC. Não é um campo único que está dando problema. Tem muitas diferenças de arredondamento. Alguns eles arredondam, outros eles truncam. Então, sem uma regra, eu não consigo fazer uma modificação sem garantir que isso impacte os processos que funcionam. Mas nós estamos trabalhando nisso ainda, a gente não desistiu de conseguir equalizar. A gente vai fazer mais algumas tentativas, liberar para alguns clientes que têm esse cenário para fazer alguns testes. Se a gente conseguir um resultado satisfatório, a gente vai liberar para todo mundo. Mas, por hora, tem que ser feita a contingência. E quando é feito o update lá no valor, existem algumas regrinhas, né? Se o numerário não estiver aprovado, vai dar uma mensagem de sucesso, que é essa daqui, atualizado. Se o numerário estiver aprovado, ele não vai conseguir fazer, então vai pedir para desaprovar o numerário. Então, esse aqui foi um facilitador para que as empresas pudessem aplicar a contingência. O ICMS monofásico, ele foi liberado tem pouco tempo no sistema, e nós tivemos que fazer alguns ajustes na adição. Então, nós tivemos que incluir alguns campos a mais aqui na adição, que antes não tinha. Então, esses campos destacados em amarelo, que são campos de mistura, de CMS, de percentual diferido, enfim, todos os campos que o monofásico precisa, a gente teve que colocar aqui. Não bastava exibir apenas aqui na linha, tá? Então, foi feita uma alteração para ficar mais fácil para o usuário conferir. Não mudou cálculo nem nada, é mais uma visualização. DA vinculada. Nós temos na declaração de importação essa aba Outras. E na aba Geral, quando é um processo de nacionalização, nessa aba Geral, tem aqui o campo DA, coluna DA. Essa coluna DA estava com problema para abrir a tela. Nós fizemos um ajuste para o duplo clique abrir a tela corretamente, sendo uma DA ou uma DSI, qualquer coisa que seja vinculado aqui, para abrir corretamente. Então, tinha um problema aqui na hora de abrir a tela. Esse próximo tema é um tema muito importante. Existia um problema no e-commerce com relação ao cancelamento de nota fiscal de despesa e de complementar de imposto quando o processo tinha embalagem retornável junto. O que acontecia? Se eu tinha um processo de embalagem retornável vinculado, a hora que eu tentava cancelar a nota fiscal complementar, ele pedia para cancelar a nota fiscal de entrada da embalagem, o que não fazia nenhum sentido, porque uma coisa não tem relação com a outra. Então, nós corrigimos esse bug. Agora, não pede mais para cancelar a nota fiscal de embalagem. Permite o cancelamento da nota fiscal complementar de despesa sem nenhuma trava. Na exportação, nós fizemos algumas alterações no controle de LPCO. A tela de fatura comercial, ela tem esse botão aqui embaixo de LPCO. Quando eu clico nele, ele permite que eu visualize LPCOs geradas ou gere LPCOs. O sistema estava com um problema ao permitir a geração de mais de um LPCO de exportação. Eu posso gerar LPCO para a Anvisa, para o MAPA, para o DSEX, para a ANP, quantos LPCOs eu precisar para cada processo.
Eu não tenho um LPCO para uma fatura. Tinha um problema aqui nessa geração, nós arrumamos. Então, agora é possível gerar mais de um, e aqui no item todos os LPCOs ficam vinculados, independente de quantos órgãos forem. Então, foi uma correção. O controle de saldo do LPCO também sofreu alteração. Nós tínhamos uma coluna aqui na tela de parâmetros de LPCO que indicava o tipo de controle que a empresa ia usar. Se era por quantidade, se era por valor. Então, só podia usar um. Nós expandimos. Tiramos esse controle daqui, esse controle específico que tinha, e passamos a tratar, na tela de manutenção, todos os tipos possíveis, que são quantidade comercial, estatística, peso líquido, VMLE, valor financiado e valor na condição de venda. Então, a gente mudou o campo de lugar e ele passou a ficar aqui na parte de vínculos, né, junto com os itens, né, no LPCO. Então, aqui em cima, a gente controla o saldo. Se o LPCO tem mais de um saldo para controlar, a gente vai controlar todos eles aqui em cima. Ele saiu da linha e passou a ser um campo que fica controlado na parte de cima. Então, agora a gente trabalha com todos os tipos de saldo. Essa parte de item, nós temos a quantidade comercial, a quantidade estatística, o peso líquido e o valor do VMLE. Com base na alteração anterior, né, que é o controle de saldo, a gente já teve que fazer um ajuste aqui na parte desse consumo, para consumir do campo correto que está sendo controlado o saldo. Então, se consome mais de um, a gente também vai consumir mais de um aqui na parte dos itens, e não só aqui na parte dos vínculos. Então, aqui tem dois exemplos de consumos, né, de quantidade comercial, estatística, peso e VMLE. Nesse caso aqui, foram todos. Nós temos uma funcionalidade no sistema que carrega o LPCO do portal. Então, se a empresa fez o LPCO no portal e quer carregar aqui no e-commerce manualmente, ela, através dessa tela, ela digita o número do LPCO e a gente carrega com tudo que tem. Só que em algumas situações onde a raiz do CNPJ era igual para mais de uma empresa, o sistema às vezes estava duplicando a carga. A gente colocou para olhar o CNPJ completo na hora de fazer a carga, para não acontecer mais problema de duplicidade. Foi feito um ajuste aqui nessa carga. O workflow. O workflow, assim como outras telas, eu tenho a funcionalidade que eu posso inserir um registro copiado de outro. Para fazer isso, eu tenho lá no menu, registro, duplicar registro. Essa função não estava funcionando nessa tela, porque essa tela tem muitos parâmetros. Então, o simples fato de eu pedir para duplicar não duplicava tudo o que precisava. Então, para resolver esse problema das empresas terem que fazer uma cópia dos processos para inativar algum, em função de alguma alteração, nós criamos o botão versionar. Ele vai criar um novo registro com uma nova versão e mantém o histórico do anterior. Então, esse botão é para copiar todo o registro e permitir que o usuário troque a vigência e mude as configurações que ele precisa. E teve uma alteração com relação ao SAP. Nós temos, né, as BAPs, que são as BAPs de Migo, de Miro e de outras transações do SAP. Existem campos que são standard do SAP, mas nem todos os campos nós tratamos no e-commerce. Nós recebemos uma solicitação para tratar esse campo aqui. PayPayer. É um campo que algumas empresas usam em projeto. Nós fizemos uma correção na nossa BAP, aqui está a tabela do SAP, e incluímos mais esse campo na Miro. Então, não vai impactar as empresas que não usam, agora quem quiser utilizar, vai poder utilizar esse campo para mandar a informação para o SAP. Tá? Então, é um tema mais técnico, mas eu quis deixar aqui, se tiver algum técnico aqui que vai conhecer a funcionalidade, ele vai saber que agora a gente inseriu e trata no Core. Bom, esse webinar foi bem rápido, não tinham muitos pontos, né, a serem abordados. Ju, vou abrir para as perguntas. Certo. É, a gente teve aqui uma pergunta, né, do
do Rodrigo Ferreira. Deixa eu abrir aqui para ele, só para ele. Ferreira, se quiser falar. Oi, estão me ouvindo? Sim, Sim, Só um minutinho, olha. Oh, estão me ouvindo aqui, pessoal? No chat? sim, Bom, vamos lá. Luísa, bom dia. Bom dia bom para dia. vocês e demais. Você fez um mencionamento a respeito de uma correção que foi identificada aí da DI no que diz respeito à diferença de valores na transmissão, né? E quando a DI tem Isso, uma quantidade de adições relativamente grande que acaba trazendo uma divergência aí de centavos, né? Quanto a isso, para mim ficou muito claro. O que ficou um pouco confuso para mim é o seguinte: você comentou que está sendo feito um trabalho em parceria com alguns clientes, né? Onde vocês estão fazendo um monitoramento para poder encontrar um meio termo onde que vocês consigam, via, obviamente, algum mecanismo de configuração, fazer com que o sistema faça o cálculo de uma forma quando der um erro, faça o cálculo de uma forma diferente quando deu erro, seja truncando ou arredondando, eu não sei, tá? é isso. Isso para mim ficou extremamente claro. O que não ficou claro para mim, que abriu uma interrogação, você mencionou que ó, a contenção é a alteração na aba de pagamentos da DI dos Isso. valores das despesas da ARF. Essa ação, em muitos casos, pode realmente ter aquilo que você falou. Eu posso já ter um documento criado no RP, né? O documento já pode estar lá criado no RP. E quando você mencionou que essas alterações eram feitas lá, o sistema não fazia o procedimento de estornar esse documento, porque houve uma modificação e mandar um novo. Tem E que desaprovar na mão. o que eu entendi foi que vocês fizeram uma melhoria para que quando essa ação for feita na aba pagamentos, o sistema identifique se existe já um numerário criado e este numerário já aprovado, e o sistema faça a ação de desaprovar para que, a atualização manual do usuário na aba pagamentos seja contemplada no numerário. Não, a A minha. desaprovação não é automática, tá, Ferreira? A gente dá o alerta, o usuário Uhum, precisa desaprovar. Uma vez que ele desaprova, a gente faz o acerto e depois envia. Mas a tá. desaprovação, não. A gente não Então faz a você está desaprovação. falando, você está dizendo que, se eu entendi correto o que você está colocando, você está dizendo que o usuário vai entrar na aba pagamentos e ao tentar realizar a ação de atualizar um dos impostos ou os impostos, o sistema vai alertar que existe um numerário, aprovado ou não, e vai, se ele tiver aprovado, vai notificá-lo que ele só pode fazer mudanças depois que o numerário for desaprovado. É isso? É isso aí. Tá. Se o numerário Não não estiver existe. aprovado, ele vai fazer e vai falar que foi feito com sucesso. Perfeito. Eu entendo que o numerário, uma vez não estando aprovado, é só a atualização do documento. Até aí, perfeito. É só na situação de estar aprovado. Então, essa ação desse alerta é um impeditivo que existe se o usuário fizer uma modificação, que é um impeditivo que vai É, existir. Tá. para evitar que fique Agora, diferente, né? Ele faça no e-commerce e no RP fique diferente. perfeito. Agora, o ponto que fica aberto para mim eu entendo que esta solução dessa divergência, ela trabalha num caminho diferente da solução definitiva relacionado à transmissão para o Syscomex que retorna a informação que está com problema. Por quê? Porque uma coisa é ajustar essa situação de comunicação com o Syscomex, que vocês estão avaliando aí, em parceria com o cliente. Outra coisa é eu fazer a manutenção na aba de pagamentos, né? Que ela trabalha completamente desconectada com a ação de transmissão com o Syscomex, certo? Então, eu coloquei no chat por que essa solução da aba pagamentos na DI não pode ser já implementada para todos os clientes, que eu entendo que ela é separada, ela é apartada, e os clientes já podem receber esse tipo de alteração, enquanto a outra, que é a que vai
identificar uma forma para poder resolver essa questão das diferenças, se é com truncando ou arredondando, fique disponível daqui a algum tempo, entendeu? Isso aí. Você entendeu o ponto? É possível deixar essas soluções separadas? Porque hoje, nesse exato momento, nós temos esse Isso, problema Ferreira, é para em tudo. ação. Isso vai ser mantido. Independente da gente ter a solução definitiva, isso que está sendo liberado, ele se mantém, ele não vai perder ou não vai ser desfeito. Não, tudo bem. Mas eu estou entendendo que vocês vão liberar esse conjunto de mecanismo, que é da aba pagamento, mais a questão da DI na transmissão, tudo em um único patch. E o que Não, eu estou esse querendo patch que eu saber estou é falando se aqui já saiu. pode ser mandado separado. Ah, tá. Pode ser mandado separado. Que é o que Esse você patch está já falando que já saiu. saiu. Esse Beleza. webinar é de um patch Que que é já foi é publicado desse no mês patch que nós passado. estamos falando, certo? 45, Perfeito. 10045 e o Perfeito. 109 ER. Perfeito. Então, esse patch já contempla esse tratamento na aba de pagamentos da DI. Então. Já é para agilizar essa parte, porque ficava difícil. Tinha que envolver suporte, tinha que envolver TI da empresa, e era um processo Uhum. moroso, e devido Perfeito. à urgência do desembaraço da carga, ficava difícil para as empresas. Tá claro então para mim, Dê. Obrigado pela resposta, viu? Perfeito, obrigado. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida que queira passar? Aí é só avisar aqui pra gente. Acho que foi mais tranquilo esse, né? É, Eu teve até menos consegui questões. falar um pouco mais sobre cada tema, teve um tempo maior. É. Ah, legal. Eu quero dar um Bem, recado, quero aproveitar para dar um aproveita. recado para as pessoas que estão aqui. Os atributos, eles sofreram uma alteração grande na última semana de junho. Eles mais que duplicaram de tamanho. Nós estamos fazendo uma melhoria na carga para que ela fique mais rápida. Eu gostaria de liberar esse patch na segunda ou terça-feira da semana que vem. Então, estamos trabalhando para isso. Se algum cliente tiver com problema de que não consegue carregar porque está demorando demais e às vezes o servidor da empresa entra em manutenção ou à noite desliga, cai a carga, a empresa fica naquele looping que não consegue finalizar, porque está demorando demais, está muito grande. Nós estamos trabalhando para melhorar isso, tá? Semana que vem, no máximo até quarta-feira, a gente vai soltar um patch separado, só com essa funcionalidade, para não ter que aplicar outros patches, só o último, né, relativo ao catálogo, para melhorar essa questão da carga, tanto a carga com arquivo manual, quanto a carga automática. Ah, bom, Obrigada, Ju. imagina. Bem, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente pelo e-mail da academia@ecomics.com.br ou então produto@ecomics.com.br e a gente se vê no próximo webinar. Bom dia, bom Bom final de dia. semana para todos. Tchau, tchau, pessoal.